Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre a situação que o país se encontra e o que o STF tem feito contra esse país. Eu venho denunciado desde 2020, início de 2020, sobre as conspirações que estão sendo feitas, planejadas, para tirar o presidente Bolsonaro do poder. Vários golpes de Estado foram tentados. Eu falei isso no Facebook na época, sobre aquele grupo envolvendo governadores, prefeitos de esquerda, o antigo presidente do Senado, o antigo presidente da Câmara, enfim. Várias tentativas têm sido feitas por vários parlamentares com a chefia e o apoio de integrantes do STF para tirar o presidente Bolsonaro do poder. Isso a gente tem visto o tempo todo. O que hoje o STF se tornou? Infelizmente, o STF é uma instituição que sempre foi séria, mas que se tornou hoje uma organização criminosa a serviço de partidos de esquerda, políticos corruptos, outras organizações criminosas, interesses da China e da máfia da nova ordem mundial. É isso que o STF se tornou, não pela instituição em si, mas por causa dos integrantes que foram colocados lá pelos governos de esquerda, principalmente do PT. Os governos do Lula e Dilma colocaram esses integrantes lá e emporcalharam o STF. Estão cometendo diversos crimes e ações inconstitucionais e ilegais para desestabilizar o país e criar o impeachment do presidente Bolsonaro, ou até mesmo tirá-lo com alguma decisão sem passar pelo Congresso Nacional. A decisão do presidente do STF, o integrante, que eu não gosto de chamar ministro, né, porque para mim nenhum deles merece esse nome. Esses integrantes do STF, o Luiz Fux, de não querer conversar com o presidente Bolsonaro, nem com a Câmara, nem com o Senado, para mim mostra uma ruptura de poder. A partir do momento que ele toma as dores dos outros integrantes que estão cometendo atos ilegais e inconstitucionais, ele está sendo cúmplice e conivente com isso. Isso é muito sério, porque está mostrando que pelo andar da carruagem, isso não vai terminar bem. Então, eu vou dizer aqui quais os crimes e ações inconstitucionais e ilegais que o STF vem cometendo, aliás, os integrantes do STF vêm cometendo, para que nós analisemos se devemos ou não continuar sendo apenas tranquilos nessa situação e não irmos às ruas pedir a retirada desses camaradas de lá. Nós não podemos ficar parados esperando só 7 de setembro e outros dias não. Nós temos que ir para as ruas diariamente pedir o impeachment desses caras. Vamos lá. Os crimes, diversos crimes têm sido praticados pelos integrantes dessa instituição. Não só crimes, ações inconstitucionais e ilegais também. Dentre elas podemos citar: manter escritórios de advocacia de parentes para recebimento de propinas e assim vender sentenças e decisões. Isso não é só uma prática dos integrantes do STF. Isso cabe a várias instâncias do Poder Judiciário. Infelizmente, nós temos no Poder Judiciário homens íntegros, aliás, felizmente nós temos homens íntegros, pessoas corretas, desembargadores, juízes, ministros do STJ, extremamente corretos e dignos, mas nós temos uma banda podre
que pratica esse tipo de conduta criminosa, que é manter escritórios de advocacia para receber propinas através dele. E no STF houve uma denúncia na época pela revista Cruzoé, falando de um determinado ministro lá que fazia essa prática, era um amigo do amigo. E com isso gerou um inquérito ilegal e inconstitucional das fake news, que hoje está servindo para reprimir e para prender pessoas que sejam a favor do presidente Bolsonaro, principalmente jornalistas, deputados, intelectuais, ou seja, serviu como forma de arbítrio, de perseguição ideológica por parte dos integrantes do STF, que militam claramente a favor da esquerda. Segundo, interferir nos outros poderes, inclusive os líderes dos partidos. É o que eles fizeram agora. O Barroso se reuniu com líderes de partidos para pressioná-los a ir contra o voto impresso auditável. Isso não é só com relação ao voto auditável, não. Várias vezes estão interferindo. Houve a interferência, no caso, do chefe da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que o Alexandre de Moraes interferiu, e várias outras interferências e pedidos, entre aspas, de explicações que eles fazem o tempo todo, como se os outros poderes não fossem independentes e harmônicos entre si. Então, isso daí é uma prática criminosa, no meu entender, por parte do STF. Instaurar o inquérito de ofício, sendo ao mesmo tempo vítima, inquisitor, denunciante, julgador, sem objeto definido e sem um crime específico. É o chamado inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo, como disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Um inquérito em que a vítima se torna, ao mesmo tempo, delegado de polícia, promotor, juiz e, daqui a pouco, executor da pena, porque é o que está acontecendo. Não tem um objeto definido, porque fake news não tem nem tradução no português, e eles estão usando isso para intimidar jornalistas, prender deputados, prender qualquer um que se oponha aos objetivos deles, que é colocar de novo o PT no poder. Determinar prisões e busca e apreensão em casas de jornalistas, youtubers, blogueiros e deputados, sem base em um inquérito legal e inconstitucional, com base em um inquérito ilegal e inconstitucional. É o que nós estamos vendo, né? Determinação de prisões, busca e apreensão. Inclusive, um jornalista, o Oswaldo Eustáquio, foi preso, torturado e teve a sua coluna comprometida. Hoje ele está paraplégico por conta dessas sevícias que ele sofreu na prisão, por conta de uma prisão ilegal, simplesmente pelo fato de ele ser jornalista. E a grande mídia, que é cúmplice desses camaradas, não noticiou da forma como deveria. Outro, não dispor aos advogados e aos próprios investigados os autos do inquérito das fake news. No Estatuto da Advocacia, diz que todo inquérito, todo processo tem que estar à disposição dos advogados. Então, como é que pode omitir dos advogados, das partes e das próprias partes, os autos do inquérito? Isso é um absurdo. Isso é criminoso. Estão solapando uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. Fazer militância político-partidária explícita, como também obstruir o bom andamento do Estado democrático de direito contra o voto impresso. É o que nós estamos vendo o Barroso fazendo o tempo todo. Militância explícita. Ele não está mais fazendo ativismo judicial. Ele está fazendo uma militância explícita, espúria, contra o voto impresso, como se tivesse medo
que o voto impresso fosse aprovado. Ele está fazendo de tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca pensei em ver um juiz fazer um negócio desse. Era para ele estar fora do STF. Não se pode admitir que o magistrado, seja de que instância seja, faça militância político-partidária, vá se reunir com políticos, com líderes de partidos para ir contra a democracia. Nós sabemos que essas urnas eletrônicas já tiveram vários problemas de fraude. Nós sabemos, inclusive, tem um relatório da Polícia Federal sobre isso, que hackers entram. Então, por quê? O que há de tão grave assim que um ministro saia da sua competência para ir lá e fazer militância contra o voto impresso auditável, que, na realidade, é uma decisão que cabe ao Poder Legislativo, não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Mais uma vez, é uma interferência absurda que está acontecendo. Soltar um ladrão condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, alegando suspeição do juiz. Olha, eles soltaram um condenado em 3 instâncias, que foi o Lula, como se as decisões colegiadas dos outros desembargadores e ministros do STJ não valessem nada. Olha, ele foi condenado por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E não foram penas pequenas, não, penas elevadas. Mas soltaram ele, alegando incompetência, não, mas suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Olha, que eu saiba, você só anula um julgamento quando há uma prova ilícita. A questão da suspeição era para ter sido arguída antes. Como não foi, agora arguírem, soltarem isso, a gente está vendo que isso é uma clara, uma forma clara de colocá-lo de novo no páreo para disputar as eleições, e se não tivermos um voto impresso auditável, ele vai estar concorrendo e ganhando. E o que é pior, é um indivíduo que não pode nem sair na rua, porque o povo execra ele, o povo despreza ele. Assim como os outros integrantes do STF, eu acredito que nenhum deles tem coragem de sair na rua e falar com o povo. Eles querem mandar no povo, mas eles não têm, eles são repudiados e desprezados pelo povo brasileiro. Mas mesmo assim eles querem mandar em quê? O que eles se acham? É um absurdo isso. Houve também a outra tentativa do próprio STF, foi denunciado pelo jornal Terça Livre, que o Barroso e o Alexandre de Moraes estavam envolvidos com a embaixada da China e da Coreia do Norte. Nunca foi apurado isso. Isso é uma situação que ficou muito obscura, esse envolvimento dos dois, que é preciso ser investigado, porque futuramente isso vai ser descoberto. Nada há em oculto que não seja revelado, já diz na Bíblia. Então isso precisa ser revelado. A verdade é que nós estamos vivendo uma guerra declarada entre uma esquerda que quer voltar ao poder, dessa vez para implantar uma ditadura comunista, globalista, violenta, seja a serviço da China ou da máfia da nova ordem mundial, e nós estamos vendo esses integrantes do STF sendo instrumentos para isso. São pessoas que se acham acima da lei, acima das instituições, acima das pessoas, se acham iluminadas, pessoas esclarecidas, como se nós fôssemos uma manada de seres irracionais que precisassem ser comandados por ele.
Eu vou dizer uma coisa: eu não sou ser irracional, e nem a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo é instruída. Muita gente está aí, muitos médicos, advogados, sabem até muito mais que esses caras. Esses caras foram colocados ali não por mérito, mas por serem é, militantes da causa partidária. A grande maioria. Ali só tem um juiz de verdade, que é o ministro Luiz Fux. O resto é advogado. Como é que eles podem dizer que são superiores, achar que são superiores a alguém? Não são superiores a ninguém. Não são superiores a mim. Eu debato contra eles a hora que eles quiserem. E eles vão perder, porque eles não têm estofo de conhecimento para debater com ninguém. Eles só se acham. Agora, quem está por trás disso? Quem está por trás disso é o PT, é o Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu, e por trás do Zé Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, está a China e a máfia da nova ordem mundial, que é o que eu venho dizendo. Então, a situação no país é muito grave, nós temos que apoiar o presidente Bolsonaro e exigir nas ruas não só o voto impresso, mas exigir a saída desses caras. Tem um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, tem 3 milhões de assinaturas lá no Senado Federal. O povo tem que pressionar, tem que pedir, tem que exigir do Pacheco para que ele coloque em pauta isso. Não é possível que a gente veja tanta ilegalidade, tanta inconstitucionalidade por causa desses camaradas e a gente continue aturando isso. Não é possível que o povo ature isso por mais tempo. Uma hora isso vai acabar arrebentando. Só uma hora vai ter que ser tomada uma medida por contra o despotismo desses integrantes do STF. Então, o vídeo de hoje termina por aqui. Muito obrigado a todos. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e muito obrigado.